Glória a Deus. Todos encontraram Números capítulo 22? Nós vamos ler do versículo 4 ao versículo 12. Diz a palavra de Deus: os moabitas disseram ao chefe dos midianitas: agora essa multidão vai devorar tudo ao redor de nós, como um boi que come a grama do pasto. Então o rei Balaque mandou chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto do rio Eufrates, no território de Moabe. Os mensageiros foram dizer o seguinte: Balaão, um povo inteiro saiu do Egito, está espalhado por toda a terra, e agora veio morar perto de mim. Eu lhe peço que venhas logo para amaldiçoar esse povo, pois eles são mais poderosos do que eu. Talvez assim eu possa derrotá-los, expulsá-los daqui. E sei que quando você abençoa alguém, esse alguém fica abençoado, e se você amaldiçoa, fica amaldiçoado. Então os chefes dos moabitas e midianitas foram levando consigo o dinheiro para pagar as maldições. Eles chegaram ao lugar onde Balaão estava e entregaram a mensagem de Balaque a Balaão. E Balaão respondeu o seguinte: fique aqui essa noite, e amanhã eu contarei a vocês o que o Senhor me disser. Então os chefes moabitas ficaram com Balaão. Deus veio falar com ele e perguntou: quem são esses homens que estão com você? Balaão respondeu: Balaque, o rei dos moabitas, me mandou dizer que um povo inteiro saiu do Egito e está espalhado por toda a terra. Balaque quer que eu vá agora mesmo e amaldiçoe essa gente, para ver se assim pode derrotá-los e expulsá-los. Deus disse a Balaão: não vá com eles, nem amaldiçoe o povo de Israel, pois é um povo abençoado. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, mais uma noite que nós nos reunimos para louvar e engrandecer o Teu nome. Pedimos que o Senhor venha nessa noite falar conosco através da Tua poderosa palavra. Que o Senhor venha abençoar todo o Teu povo que aqui se encontra, trazendo cura, libertação, restauração, trazendo, meu Pai, a paz no coração atribulado, trazendo, Senhor meu Deus, força para continuarmos. Então fale aos corações, nos ajude a entender a Tua palavra, nos ajuda, meu Pai, a permanecer firmes e constantes na Tua presença. Fala aos corações nessa noite, eu peço em nome de Jesus Cristo. E todo espírito contrário que possa estar nesse lugar, seja o espírito de sono, o espírito roubador da palavra, o espírito de dúvida, de incredulidade, eu já estou repreendendo e expulsando em o nome de Jesus Cristo. Que aqui, Pai, permaneça a Tua presença e prevaleça a Tua vontade em nosso meio. É o que pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, nós lemos um texto curto, por sinal, mas que venha nos dar uma direção daquilo que nós queremos falar nessa noite. Nós sabemos que a derrota, ela existe para aqueles que não creem, para aqueles que não buscam a Deus, para aqueles que não enfrentam, né? Aqueles que entregam os pontos, ele pode ser um derrotado. Ou aqueles que ultrapassam os limites, ou desobedecem às normas da lei do Senhor nosso Deus, da presença de Deus, da palavra de Deus, são sujeitos, né, realmente a perecer, derrota. Como o nosso inimigo, que é um querubim. Inclusive eu falei esses dias do querubim, que representa um dos mais belos que existia na hierarquia lá dos céus, de anjos e arcanjos e querubins, e além de mais bonito, mais muito bem vestido, enfim, ele tinha ali uma regalia, e ele caiu para a sua derrota, ele foi derrotado, ele está no fracasso. Para ele, o fracasso dele é a perda da sua luz, perdeu a oportunidade, o seu lugar de destaque, já está determinado aí para o lago de fogo, para a eternidade. Então é uma derrota terrível. E nós sabemos que todas as pessoas que serão derrotadas também irão para esse lugar. Derrotado, que eu digo espiritualmente, e as pessoas serão derrotadas por não fazer o que é certo. Então nós estamos numa caminhada, uma trajetória de vida
caminhando para alcançarmos essa posição de destaque que o Senhor tem para cada um que crê, que busca, que obedece, que vence. Mas nós sabemos que o nosso adversário, esse que é o derrotado, que vai estar perecendo na eternidade, ele tem a sua força maligna aqui na terra. E ele tem essa força, enquanto ele não é lançado no lago de fogo, não chegou o dia determinado, ele vai ficar atazanando, vai ficar perturbando, porque ele já está condenado. Ele não tem mais jeito, Deus não volta atrás com ele, é condenado. Então para ele tanto faz, o que ele fizer, deixou de fazer, ele já está condenado, ele não tem mais caminho. Quando a pessoa tem uma chance, tem um caminho a seguir, aí puxa vida, eu vou preservar, vou mudar, tal, porque eu tenho chance. Mas ele não tem chance, então ele vai querer atrapalhar aqueles que têm chance. E quem é que tem chance? Todos nós que nascemos no pecado temos chance quando nós reconciliamos a nossa vida com o Senhor, buscamos ao Senhor e vivemos na prática da palavra, na obediência, na perseverança. Mas mesmo assim, com tudo isso, esse inimigo ele vai ficar todo tentando nos afrontar, tentando nos prejudicar, tentando nos afastar da presença de Deus, como nós pregamos na Santa Ceia, né? Olha que está de pé, não caia, né? Então ali, nós lemos ali falando a experiência do passado, as pessoas que tiveram experiência, o que aconteceu com eles, para que nós no nosso tempo venhamos olhar e falar, puxa vida, aconteceu isso, eu não vou fazer isso, vou fazer assim, evitar muitas coisas. E nós sabemos, irmãos, que esse inimigo da nossa alma, ele vem do princípio. Quando Deus criou a terra sem forma e vazia, como diz ela, eu creio que ela tinha a sua forma. Eu creio que ela ficou sem forma quando foi precipitada. Lúcifer lá de cima, mas um texto de anjo, deve ter tirado a forma da terra. Dá a impressão isso, que foi trevas pura. Mas Deus, ele veio e fez a separação ali daquilo que devia ser feito. Ele criou os luminares, criou a luz, separou a treva da luz, e ele preparou um lugar maravilhoso, porque ele tinha plano para a sua família. O ser humano seria a família de Deus, porque tanto é que ele criou a sua imagem e semelhança. Nós somos imagem e semelhança de Deus, espiritualmente falando. Então, meus irmãos, esse inimigo já estava nas trevas, né, que existia, mas ele, como é o desobediente, astuto, e sabendo que ele não tem mais nada a perder, ele veio tentar atrapalhar a criação de Deus, atrapalhar o plano de Deus. Mas Deus já sabia muito bem disso, que ia acontecer, porque Deus sabia com quem estava lidando. Deus deixou avisado para o homem que não fizesse certa coisa, não desobedecesse, porque se ele desobedecesse uma norma que Deus deixou, o homem viria a morrer, né? Então nós sabemos o que aconteceu, uma história que todas as crianças sabem, né? O Adão e a Eva lá no paraíso, o que aconteceu? A desobediência do homem. Então fez o que Deus falou que não fizesse. Então passou a ser ali um instrumento fácil de ser usado pelo nosso inimigo, porque eles obedeceram o inimigo, desobedeceram a Deus. Então, meus irmãos, ficou essa coisa terrível de nós tentar consertar o que foi feito lá no passado. E Deus deu a oportunidade de nós consertarmos. Mas sabemos que lá para cá, essa guerra contínua espiritualmente, ela é traçada todos os dias, travada todos os dias, o mal com o bem, as trevas com a luz com as trevas. Nós representamos aqui como servos de Deus a luz, representamos o povo de Deus, mas o povo das trevas também existe. Existem os espíritos das trevas que tentam de todas as formas atrasar o nosso lado, tentam de todas as formas nos parar, tentam de todas as formas nos deter. E nós sabemos, irmãos, que o povo de Deus, no meio de todas as nações existentes depois do dilúvio e tudo mais, que é uma longa história, Deus escolheu um povo, o povo hebreu que estava no Egito. Eles não eram cidadãos do Egito, eles eram o povo hebreu que estava escravizado no Egito, ainda que nasceu muitos no Egito, mas nasceu da linhagem dos hebreus. Então era povo que Deus havia escolhido, seus antepassados. Eles estavam escravizados no Egito, e Deus, ao ouvir as suas orações, como Deus sempre ouviu a oração, sempre ouve e sempre dá oportunidade para quem quer sobressair, Deus os tirou do Egito. Mas antes de Deus os tirar do Egito, nós sabemos, falamos sempre sobre isso, das pragas que Deus lançou sobre os egípcios. Foi 10 pragas que a Bíblia nos diz, nos conta no livro de Êxodo, fala sobre isso. 10 pragas sobre os egípcios, e essas pragas não atingiam o povo hebreu que habitava no Egito, mas atingiam o povo dos egípcios. E ali Deus, depois de fazer que essas 10 pragas viessem se manifestar no Egito, para a correção de Faraó,
para a correção dos deuses de Faraó, para provar que Deus só há um Deus, que é o nosso Deus poderoso, que não há outro Deus além do nosso. O que existe é a invenção de homens e demônios que passam por Deus. Porque a palavra Deus é uma palavra singular. A palavra Deus é que as pessoas podem colocar esse copo com Deus, começar a adorar esse copo, paparicar, ele é um Deus, põe em primeiro lugar. Se o dinheiro for paparicar, a pessoa pensar no dinheiro, o dinheiro é o Deus dele. Enfim, para muitas pessoas o Deus dele é a droga, para muitas pessoas o Deus dele é o sexo, para muitas pessoas o Deus dele é o carro dele, que ele fica liso o dia todo, ele fica alisando o carro o dia todo, passa a ser o Deus, que ele coloca em primeiro lugar na vida dele. Então a palavra Deus é uma palavra que não é um título. Nós sabemos que o nosso Senhor, hoje podemos chamar Senhor Jesus Cristo, ou Senhor Jeová, ou Senhor dos Exércitos, depende da sua maneira de expressar, mas o importante é o seu coração, o seu temor e a sua obediência. Então, meus irmãos, com certeza Deus tirou esse povo da escravidão. Agora, meus irmãos, ele estava oprimido no Egito, Faraó representando o mal, oprimindo o povo de Deus, escravizando o povo de Deus, e Deus tirou aquele povo hebreu das garras de Faraó. Ao tirar das garras de Faraó, esse povo saiu do Egito para possuir uma promessa de Deus, uma promessa terrena. Fala muito sobre isso, para lembrar que Deus é um Deus que tem promessas para aqueles que querem vencer. Essas promessas começou lá no passado, uma promessa terrena, até chegar no nosso tempo, na nossa geração, que essa promessa não passou a ser mais terrena, porque a promessa terrena o homem não conquistou totalmente por falta da obediência. Então a desobediência fez com que o homem perdesse o que Deus tinha prometido. Então Deus determinou que essa promessa agora ela é espiritual, é uma promessa para a eternidade, num lugar que não é como nós estamos vivendo. Será, eu creio que na terra, mas um novo céu e nova terra, um povo lavado e remido, um povo diferenciado, esse povo que tem a promessa de Deus de ser arrebatado, levado daqui, quando Deus toca fogo nessa terra, conserta tudo, aí depois, tudo preparado, vem esse povo habitar no lugar maravilhoso que Deus preparar. Então, meus irmãos, essa promessa para nós hoje, mas a promessa do passado era uma terra que manava leite e mel. E nós sabemos, meus irmãos, que o inimigo soube do plano de Deus, sempre soube que Deus criou o homem, porque ele tentou atrapalhar no começo, porque ele estava lá presenciando o agir de Deus. Ele atormentou a mente do homem até o homem desobedecer, e o inimigo passou a ter legalidade na vida carnal do homem, e ele acaba tendo legalidade no homem quando o homem dá lugar para ele, quando o homem, o ser humano, dá lugar para o inimigo. Então a quem você der lugar, o que vai ser o seu senhor. Se você der lugar a Deus, se você obedecer a Deus, se você seguir as normas divinas, você será de Deus. Se você não obedecer a Deus, obedecer o lado contrário, fazer a vontade do lado contrário, o seu Senhor será do lado contrário. O lado contrário nós sabemos que é as trevas. Então, como povo de Deus, nós queremos as promessas de Deus. Estamos aqui porque cremos nesse Deus maravilhoso e que Ele tem o melhor para nós. Mas nós sabemos, irmãos, que nós temos uma guerra travada no mundo espiritual. Sabe que essa guerra ela vem em vários tipos de situação, vem tipo de enfermidade, vem tipo de loucura, tipo de tanta perturbação mental. Enfim, o inimigo, ele atinge seus dardos malignos até o homem fazer loucura, e o ser humano acaba fazendo loucura, ou se entrega uma vez para o erro. E nós sabemos que hoje em dia, nos nossos dias, nós temos os declarados adoradores de Satanás. Já tem realmente muitos satanistas, né? Eles, em praça pública, só o trabalho deles, eles falam, declaram, faz aí passeata e tudo mais, né? Então nós sabemos que está declarado, e nós estamos no meio desse povo, e nós sabemos que o espírito das trevas, ele fica de todas as formas tentando nos afastar de Deus, tentando colocar pedra no nosso caminho, e nós sabemos disso. Então o que nós temos que fazer? Sermos vigilantes e buscar mais e mais a presença de Deus. Quando você está mais perto da luz, as trevas não conseguem te atingir. Mas se você deixa que a luz vai distanciando, você vai distanciando da luz pelas suas atitudes, as trevas acabam tomando conta, e as trevas tomando conta, você sabe que lado você está. Então, meus irmãos, esse povo, quando saiu do Egito, que Deus libertou das garras de Faraó,
eles vinham para a sua trajetória para a terra prometida. Só que no caminho tinha várias nações pagãs. Essas nações pagãs, tudo contraditória ao Senhor Deus. É como se fosse, no nosso dia, que hoje nós sabemos, os demônios que existem e o povo de Deus, os anjos de Deus e os demônios. Então, para nós, os nossos inimigos hoje não são pessoas. No passado tinha inimigo como fossem pessoas. Matava homem, mulher, podia ser criança, eles matavam mesmo. E era permitido. Nós sabemos que na nossa dispensação não é assim. Nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta é contra o espírito das trevas, é contra o príncipe das trevas, os demônios, que são os anjos caídos. Então sabemos, meus irmãos, que nós, nos dias de hoje, temos também essas ameaças na nossa vida. Temos visto coisas que têm acontecido na vida de muitas pessoas. Naquela época também, o inimigo não queria ver o povo de Deus vencedor, não queria ver o povo de Deus alcançar os seus objetivos. E como Deus prometeu aquela maravilha para aquele povo escravizado, quando eles estavam na trajetória para chegar lá, tinham as nações no caminho. E essas nações, essa daqui que nós lemos, é uma delas, os moabitas, e tinha os midianitas. Eles eram povos contraditórios ao povo de Deus, eles eram inimigos do povo de Deus. O trabalho que eles tinham é de querer destruir o povo hebreu, destruir as lavouras do povo hebreu. Eles queriam matar o povo hebreu, judiar o máximo possível, deixar passando fome, arrasar pessoas. Entrava e guerreava e matava muita gente mesmo, se deixasse. E nós sabemos que o exército, o povo de Israel era a minoria do exército, mas sempre vencia. Por que vencia? Porque Deus capacitava. Então hoje você, eu e nós vencemos porque Deus nos capacita. Se nós estamos aqui ainda hoje caminhando, porque Deus tem nos dado força, Deus tem nos dado sabedoria, Deus tem nos dado livramento, porque Deus tem uma promessa para os vencedores. Então, meus irmãos, nós não podemos nos acovardar, nós temos que vencer. E para vencer nós temos que continuar firme com o Senhor. Naquela época não era diferente. Mas quando esse povo percebeu que esse povo de Israel vinha chegando, eles já sabiam a capacidade que esse povo de Israel tinha. Por quê? Porque sabia muito bem que Deus era com aquele povo de Israel, com os hebreus, que Deus era com eles. Então eles tinham um temor do povo hebreu, porque sabia que era um povo acobertado pelo poder de Deus. Não é diferente hoje, meus irmãos. O inimigo da nossa alma, você não vê ele, mas ele te vê. Ele sabe se você tem a proteção de Deus pela sua vida que você leva, e ele sabe muito bem, se você é uma pessoa temente a Deus, praticando a palavra de Deus, o inimigo tem em cima de você. O inimigo pensa duas vezes para chegar perto de você. Ele tem até vontade de dar um tombo, mas ele pensa duas vezes. Então ele fica esperando o quê? Uma oportunidade. O que ele fica esperando? Uma oportunidade de pegar você na fraqueza. O que ele faz para te enfraquecer? Ele vai semeando manjares, vai semeando, vai jogando coisas que te atraem para o lado carnal. E cada vez que você vai para o lado carnal, você distancia do espiritual. O inimigo sabe que você carnalmente diz que é fraqueza, a carne é fraca. Ele vai semeando, a pessoa vai sendo engodada pelo engano e acaba se distanciando de Deus, fica um alvo fácil do inimigo. Então o inimigo, a questão dele é essa: matar, roubar e destruir. Foi o que Jesus falou: matar, roubar e destruir. É isso que é a função dele. Ele queria no passado e ele quer ainda hoje. Agora qual a nossa função? Nos defender. Mas pastor, se eu não vejo, eu vou defender aquilo que eu não vejo. Pois é por eu não ver, eu tenho que buscar aquele que vê. Deus pode ver todas as coisas. Eu vou buscar um Deus que pode me socorrer, que pode ver por mim e me defender, porque aí eu clamo a Ele, eu busco a Ele, eu creio nele. E esse povo, meus irmãos, que saiu do Egito de escravos, eles criam nesse Deus, ainda com todas as suas barbaridades que fizeram, eles criam e obedeciam. Porque aqui, meus irmãos, nós percebemos que quando aqueles povos, que eu sabendo que os hebreus vinham, eles queriam amaldiçoar aquele povo, lançar uma maldição. Por quê? A maldição enfraquece. A maldição faz a pessoa ficar debilitada espiritualmente. A maldição deixa a pessoa impotente espiritualmente. A pessoa fica facilmente ser dominada. É como se hoje, fisicamente, fala da imunidade, né? A imunidade física. A pessoa da imunidade física fracassada, o fraco, ele pega uma doença fácil, que nesse vírus aí, a pessoa tem que estar com a imunidade lá em cima. Se estiver fraco, pode contar, é caixão.
assim no espiritual. A imunidade espiritual também, e ela pode ser fortalecida ou enfraquecida, vai depender de cada um de nós, da nossa busca, da nossa fé, da nossa prática da palavra. Então, meus irmãos, o inimigo, sabendo que o povo de Deus vinha, que era o povo hebreu, ele tentou barrar. Porque como barrar um povo de Deus, o povo hebreu? Lançar uma maldição sobre eles. Eles amaldiçoados vão ficar sem força. Eu domino eles fácil. Ele diz com a boca dele aqui. Nós sabemos que o pecado é uma maldição. Quando nós pecamos, nós estamos enchendo de maldição. Peca e maldição. E a maldição vai nos enfraquecendo, vai nos distanciando de Deus. E sabemos também que essas setas malignas de peste, de mortandade, que fala no Salmo 91 que aquele que habita os escondidos do Altíssimo está livre dessas coisas. Por quê? São setas malignas, e muitas delas com a permissão de Deus. Por quê? Porque uma seta maligna pode te atingir porque você não buscou refúgio no Senhor, ou você brincou, você bobeou, o inimigo te dopou e você despercebeu, e acontece. Mas era um servo de Deus, mas o servo de Deus estava fora dos padrões, estava fora do propósito. Então o inimigo pegou, né? É que diz, andar na linha, o trem pega, mais ou menos isso. Saiu fora da linha, o trem pegou. Então aqui, meus irmãos, quando esse povo vinha, diz aqui que os moabitas, o chefe dos medianitas, eles agora diz assim: agora essa multidão vai devorar tudo ao redor de nós, como um boi que come a grama do pasto. Já achou que aquele povo vinha para destruir, que o povo hebreu vinha para acabar. Mas naturalmente, nós estamos aqui. Jesus falou para nós o quê? Falou lá no livro de Marcos, deixou para você, para mim, para nós expulsarmos os demônios. Nos deu autoridade no nome dele, expulsar demônio, curar os enfermos, enfim. Isso é uma ordenança que nós temos, e essa capacidade de nós nos aliarmos ao Senhor e expulsarmos os demônios. Por quê? Porque os demônios serão pedra de tropeço no nosso caminho. Se nós não expulsarmos a ele, ele expulsa nós. Se nós não colocarmos ele para correr, ele coloca nós para correr. Se nós não determos ele, ele detém nós. Então, que vença nós, que o demônio que derrotado seja ele. Então, se eu tenho, ele não tem mais chance, eu tenho, então eu vou lutar para conquistar a minha. Ele não conquista mais, mas ele conquista, vai querer parar eu também. E aqui, meus irmãos, eles queriam parar aquele povo, falaram que aquele povo vinha destruir tudo. Então diz aqui, então o rei Balaque mandou chamar a Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto do rio Eufrates, no território de Anave. Esse Balaão era um profeta da época, um homem. Se ele abençoasse, a pessoa era abençoada; se ele amaldiçoasse, a pessoa amaldiçoada. E não é diferente hoje em dia, meus irmãos. Pai, mãe, pastor, padre, pessoa que tem uma certa autoridade, ele amaldiçoar, abençoar, é perigoso. Uma maldição. Hoje nós sabemos, não tem causa sem efeito, efeito sem causa. Se tiver uma causa, a maldição pega. Mesmo assim, nós temos que ser vigilantes, que a maldição pode nos atrapalhar muito. Como diz praga, ragou praga e tal, fez macumba e tal. Então, até uma palavra dita fora da, né, o que é certo, a palavra dita erradamente, ela pode ser perigosa para nós. Ela pode atrasar o nosso lado. Pensa que, não, isso não quer dizer nada a ver. Tem a ver sim. A palavra, a vida e a morte está no poder da língua, diz o provérbio. Então, o que nós falamos tem muita força, porque é pela palavra que sai da boca que o inimigo trabalha nela ou não. Se você falar a palavra de bênção, o inimigo não vai trabalhar na palavra de bênção. Ele não queria nem que acontecesse. Mas se a palavra de maldição, o inimigo trepa ali, vai fazer aquela palavra, e aquela palavra vai ser como uma seta maligna. Ela vai e acontece. Então, meus irmãos, o inimigo aqui queria parar o povo e mandou chamar o Balaão. O Balaão podia amaldiçoar ou abençoar. Então, quando o povo era merecedor de maldição, eu creio, o Balaão falava, era dito e feito, o povo era fracassado. E até hoje não é diferente. Até hoje não é Balaão, mas tem pessoas que colocam uma coisa na encruzilhada, no cemitério, na praia, para atingir outras pessoas, para acabar com o casamento, para acabar com a saúde de alguém, para acabar com... Enfim, nós sabemos que tem isso, que pessoas ainda fazem, pessoas que amaldiçoam, pessoas que xingam, pessoas que lançam pragas terríveis
E fora disso, pestes que andam lançada nesse mundo, ela anda como seta na escuridão e atinge, como atingiu a nossa nação e todo mundo, mesmo com a permissão de Deus. E como evitar, pastor, essa peste? Recorrendo ao único que pode nos defender, Deus. O único que pode. Até agora, nós falamos esses dias, não tem vacina ainda, os remédios não têm no certo ainda. Quem pode nos livrar desse mal é Deus. Vira e mexe tem alguém embarcando aí, vira e mexe tem alguém partindo, e nós estamos sujeitos. Mas o que nós temos que fazer? Nos precaver. Nós vamos usar nossa fé nesse Deus poderoso para proteger a nossa casa, para proteger a nossa família, para proteger aquilo que é nosso. Mas sabe que dá certo? A fé, meus irmãos, a fé move a mão de Deus. Diz a palavra, tudo é possível que crê. Se é possível que crê, eu vou crer que meu Deus continua sendo Deus na minha vida e que Ele ouve a minha oração, e Ele ouve. Nós sabemos que Deus ouve a oração. Temos visto vários acontecimentos, testemunhos de pessoas que têm uma experiência com Deus, e tem as pessoas que não creem de forma alguma. Então nós estamos nessa campanha, 7 sexta-feira, colocando a mão com o óleo ungido na nossa parede, na nossa casa, no nosso utensílio, na nossa família, determinando que a praga, a peste, a pandemia, a maldição não vai atingir a nossa casa, vai ficar da porta para fora, do portão para fora. Por quê? Porque eu estou clamando a um Deus que pode todas as coisas, é um Deus que me dá essa autoridade. Então, meus irmãos, aqui não foi diferente com esse povo. O Balaque queria esse povo inimigo amaldiçoar o povo hebreu, porque se o povo hebreu recebesse aquela maldição, eles enfraqueciam, seria um alvo fácil para o inimigo, seriam destruídos, e essa é a função do inimigo, querer destruir. Mas aqui diz a palavra de Deus, que ele mandou chamar Balaão, esse tal de filho de Beor, que estava em Petor, perto do rio Eufrates, no território de Amave. Os mensageiros foram dizer o seguinte a Balaão: um povo inteiro saiu do Egito, está espalhado por toda a terra, e agora veio morar perto de mim. Eu peço que venha logo para amaldiçoar esse povo, pois eles são mais poderosos do que eu. O inimigo declarou: eles são mais poderosos do que eu. O inimigo sabe que você, na presença de Deus, você é muito mais poderoso do que ele, porque você tem a força maior do seu lado, a força divina. Então, meus irmãos, se você tiver uma maldição na sua vida, uma seta maligna, você pode enfraquecer, você pode não orar mais, você pode desanimar de servir ao Senhor, de louvar o Senhor, de buscar a palavra do Senhor. Por quê? Setas malignas que tiram o ânimo. Quantas pessoas ficam desanimadas? Porque vai ver, é uma seta maligna, acho que é uma doença, dá desânimo. Essa pessoa mulher, ele fica doente mesmo. Setas malignas. Quantas vezes nós sentimos dores como se fosse uma doença, e vai ver, não é doença, é uma seta maligna, e às vezes nos atinge, pega de raspão, pega alguma, e nós vamos em oração e crendo, e aquilo desaparece, porque Deus está no controle. É uma batalha travada. E aqui, meus irmãos, da mesma forma, que amaldiçoasse aquele povo, porque diz: ele é mais forte do que eu, eles vão morar perto de mim. O inimigo não quer você perto dele, mas nós estamos na terra aqui, não tem jeito de estar perto dele, porque ele também está aqui. Ele está ilegal, nós estamos aqui legalmente, mas o inimigo está ilegal. O próprio Senhor, para vir aqui fazer o que ele tem que fazer, ele tem que usar um corpo. Para estar legal aqui, tem que ter um corpo físico, um corpo terreno. Aí ele é legal aqui. Todos que não tem um corpo dele para ficar aqui, ele é legal. Eu, Edson, estou dentro desse corpo aqui. O Arnaldo está naquele corpo ali, puseram o nome de Arnaldo, que está ali dentro, é o corpo. O dia que esse corpo cair por terra, eu não saio daqui de dentro para outro corpo. O outro corpo está ocupado, eu tenho lugar fora daqui, mas não é aqui. Aguardar o dia do julgamento. Se eu servir o meu Deus conforme diz a palavra, eu vou para o lugar de repouso, eu vou descansar, aguardar até o dia, prestar conta com o meu Deus. E diz a palavra de Deus que tem um corpo de glória reservado para os vencedores. Eu quero estar vencendo. O inimigo sabe disso, ele vai querer que eu vá com ele para o lago de fogo. Eu falo: nananina, não, de forma alguma, eu vou com o meu Deus, com o meu Senhor. Então tem que lutar. Mas aqui ele queria que amaldiçoasse, porque o povo com maldição torna-se um povo fraco. Mas a maldição, se Deus permitir,
Será que Deus vai permitir uma maldição na minha vida? Depende de como é que eu estou, depende de como é que eu estou agindo, depende de como é que eu estou vivendo a minha vida. Será que eu estou brincando de cristão? Será que eu estou brincando com Deus? Será que eu estou fazendo o quê? Diz lá em Gálatas 6, versículo 6, 7, de Deus não se zomba, de Deus não se escarnece, tudo que o homem semear, isso ele colherá. Então, eu tenho que estar comigo com a minha vida, eu tenho que me policiar. Aí Jesus disse: vigiai e orai. Vigiar primeiro, orar depois, mas vigia. Então nós sabemos, se nós não vigiarmos, nós podemos dar milho a bode, o inimigo chega junto. Então aqui diz que esse povo é mais poderoso do que eu, diz ele aqui. Talvez assim, para ele amaldiçoar, talvez assim eu possa derrotá-lo e expulsá-lo daqui. Eu sei que quando você abençoa alguém, esse alguém fica abençoado, e se você amaldiçoa, fica amaldiçoado. Então esses inimigos do povo hebreu, que representam os demônios, falou com Balaão: vamos te pagar um preço bom, uma grana alta, amaldiçoa para mim, porque se você amaldiçoar, fica fácil de dominar eles, eu derroto eles fácil, eu expulso eles, põe eles para correr. E o inimigo sabe disso, meus irmãos. Se nós tivermos baleados de maldição, é 2 palitos para derrubar. E quantos têm caído por aí? Porque deixou a maldição do pecado, do engano, não recorreu ao Senhor, não creu, não buscou, não praticou a palavra dignamente, caiu, que o inimigo derrubou, a seta maligna derrubou. Então aquele falou assim: se você amaldiçoar, vai fazer com que eles fiquem fracos, e eu posso dominá-lo e expulsá-lo, né? Então os chefes dos moabitas e midianitas foram levando consigo dinheiro para pagar as maldições, como fosse macumba, pagar o trabalho, levando dinheiro para pagar, para o cara fazer, para o Balaão fazer. Eles chegaram ao lugar onde Balaão estava e entregaram a mensagem de Balaque a Balaque. Balaão respondeu o seguinte: aí o profeta que ia fazer o trabalho respondeu o seguinte: fique aqui esta noite, amanhã eu contarei a vocês o que o Senhor me disser. Quer dizer, ele era um profeta, ele tinha que esperar que Deus falasse com ele, faça ou não faça. Ele não podia amaldiçoar se Deus não permitisse. Isso aí tem essa vantagem. O inimigo não pode, o inimigo vai tentar te jogar na poeira, ele não pode se Deus não permitir. Mas Deus permite, pastor? Permite. Mas quando é que Deus permite? Quando você está fora dos padrões, quando você não está vivendo a fé verdadeira, quando você está dando lugar para o inimigo. A Bíblia diz: não dê lugar ao diabo, lá em Efésios 4:27, não dê lugar ao diabo, não dê lugar, porque se der, é tombo na certa. Deus não pode fazer nada por você se você mesmo não fizer, não pode fazer nada por mim se eu não quiser e não fizer, se eu não crer, se eu não buscar, azar é meu. Eu tenho a liberdade, o livre-arbítrio de querer ou não querer, de servir ou não servir, de obedecer ou não obedecer, é um livre-arbítrio, eu escolho. Cada um escolhe, depois não tem ai. Se eu posso me preservar, se eu posso ungir a minha casa, se eu posso buscar do poder de Deus, por que eu não vou fazer? Eu não creio nisso, então o problema é seu. Eu creio no poder da oração, eu creio no poder da imposição de mão, na unção do óleo. A Bíblia nos fala sobre isso. As Bíblias nos falam: não, eu creio em Deus, basta. Sim, eu creio em Deus, mas eu faço pela fé. Tudo que eu faço é pela fé. Se eu não fizer pela fé, não tem valor nenhum. Tem que ser pela fé. Foi pela fé, lá em Hebreus 13, os heróis da fé. Pela fé, eles fizeram poucas e boas. Os Hebreus 13, Hebreus 11, perdão. Hebreus 11, dali do versículo a seguir, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, prova daquelas que se veem. Isso, Hebreus 11. Fala da fé, os heróis da fé. Então, eu não sou daqueles homens heróis da fé, mas se eu tiver fé hoje, e pela fé, eu vou conseguir muitas coisas em nome de Jesus, como até agora eu consegui. Até agora eu conquistei pela fé muitas coisas da minha vida, graças a Deus, seja físico, espiritual, saúde, etc. Tive problema? Tive, quem não tem? Eu sou ser humano, mas estou aqui para a honra e glória do nome do Senhor. Pelo inimigo eu não estaria mais aqui. Eu já escutei, que eu mexi com macumbaria, eu mexi no passado, ele me falou comigo que me matar, que fazer coisa. Eu estou aqui para a honra e glória do Senhor, servindo ao Senhor. Por quê? Comecei a viver a fé num Deus verdadeiro, um Deus poderoso. Obedecer a Deus, não a Satanás. Então, sabendo, meus irmãos,
que a maldição ela circula como uma seta maligna na escuridão, tentando pegar pessoas. São setas malignas de maldição de pai, de mãe, de pastor, de padre, de prostituta. Todas as maldição é perigosa. Essas coisas pegam. Então agora tem essa maldição, essa pandemia está arrasando muita gente. Eu posso crer no meu Deus, vou preservar minha casa, vou preparar, porque eu creio que Deus ouve a minha oração. E Deus ouve, porque na primeira vez que acontece que alguém procure em Deus e seja socorrido, todas as vezes que buscaram, viram a resposta de Deus. E aqui, meus irmãos, quando o Balaão falou, fica comigo essa noite aqui, eu vou ver o que Deus fala, o que o Senhor fala. O Senhor fala, amanhã eu conto a vocês. Ele falou para mim. O profeta tinha essa legalidade de falar com Deus, de orar lá no monte, onde ele orasse. Ele tinha essa direção, que era preparado para aquilo. Então ele falou, fica aqui essa noite, amanhã eu contarei a vocês o que o Senhor me disser. Então os chefes moabitas ficaram com Balaão. Deus veio falar e perguntou. Diz a palavra que Deus veio falar com ele. Como que Deus veio falar com ele, pastor? Não me pergunta. Não sei se foi em sonho, se foi em visão. Não me pergunta. Eu sei que Deus veio falar com ele. Deus fala conosco até hoje, fala no íntimo da gente, através de sonho, né? Quantos e quantos Deus já falou com ele, comigo, com você, com certeza. Uma intuição muito forte no seu coração. Você sabe que aquilo não é normal, é Deus. Você sabe, você sonha, você tem até visão. Nem todos muitos têm esse dom, mas tem algo que você sente que Deus te tira de certa situação, Deus te tira de certo momento. Você sabe que é Deus que tirou, que te livrou. Tu sabe, que tu sente depois. Enfim, e aqui Balaão diz que Deus veio falar com ele. Deus veio, diz aqui, e perguntou, quem são esses homens que estão com você? Claro que Deus sabia. Sabe que Deus sabe? Sim. Mas Deus queria falar com Balaão para ver qual a resposta. Porque o homem é falho. E o homem pode tentar enganar, tentar mentir, como Saul mentindo, quando Deus mandou o Samuel ir lá falar com ele, né, sobre o que, da ordenança que Deus deu, e o Samuel escuta lá uns bichos, o balido de ovelha, que é isso? Aí ele disse, não, é que o povo, não sei, ele já jogou nas costas dos outros, mentiu, e Deus sabia. O cara disse que Deus mandou Samuel e fez com que o animal balista lá fizesse um mugido lá, para que Samuel perguntasse, para ele cair com a própria, o peixe morre pela boca. Agora Deus pergunta, quem são esses homens que estão com você? Aí ele podia falar assim, não, é uns caras, eu não sei e tal. Tem gente que gosta, acha que está mentindo, está enganando. Não, então quem está com você? E Balaão respondeu, Balaque, o rei dos Moabitas, me mandou dizer que um povo inteiro saiu do Egito, está espalhado por toda a terra. Balaque quer que eu vá agora mesmo e amaldiçoe essa gente, para ver se assim pode derrotá-los e expulsá-los. Ele falou a verdade, claro. Vai esconder de Deus de que jeito? Não tem jeito de esconder nada de Deus. Então Balaão, você é profeta naturalmente. É o seguinte, esse homem aí é Balaque, mandou assim, pediu que eu fosse urgente amaldiçoar um povo que saiu lá do Egito, tal, e para ver se ele expulsa, ele consegue derrotar e expulsar daqui. Agora Deus ia falar sim ou não. Então quando ele falou para Deus, Deus disse a Balaão, não vá com eles, nem amaldiçoe o povo de Israel, pois é um povo abençoado. Meus irmãos, quando Deus falou isso, Deus viu muito bem que aquele povo estava no Egito escravizado. E Deus, na saída daquele povo, Deus falou que ele sacrificasse alguns cordeiros. Falou para o líder Moisés que pegasse o sangue daquele animal e passasse nos umbrais da porta. E Deus fala ali no livro de Êxodo 12, versículo 13, fala assim: na onde ele passasse, à noite o anjo da morte passaria. Ele falou, à noite, meia-noite eu passarei. Ele falou, eu passarei, e na casa que eu ver o sangue, que eu ver a marca do sangue, não haverá praga nem mortandade. Quer dizer, na casa que eu ver aquela unção, não haverá praga nem mortandade. O povo fez. Por que o povo fez? Porque creu na palavra de Deus. Se o povo não crê, isso é bobagem, passar sangue, é isso, tal. Mas quem crê faz e obedece. Quem crê faz acontecer. Deus falou, então vá.
Então, meus irmãos, fizeram, aquilo agradou o coração de Deus. Realmente puseram sangue nos ombrais do jeito que Deus determinou. O anjo da morte passou a meia-noite, e aquela casa que tinha a marca que Deus mandou fazer, passar aquele sangue, não teve morte, não teve praga, não teve nada. Naqueles que não tinha, morreu o primogênito de ser humano ou de animal. Então, esse povo é um povo abençoado, porque estava na obediência, estava na prática. Tinha seus erros, tinha, mas Deus sabe as nossas fraquezas, sabe as nossas limitações, e sabe até quando nós estamos abençoados ou amaldiçoados. O próprio Deus permite, depende. Deus sabe das minhas fraquezas. Não adianta achar que eu sou, não sou, eu sou um pecador, eu peco dormindo, acordado, e Deus sabe que eu não quero pecar. Eu peco, eu me arrependo, mas meu pecado não é aquele pensativo, praticado, aquela coisa. Não, Deus me defende, não vai nem pensar. Pecado corriqueiro, nós peca até dormindo, sonha bobagem, não tem culpa de sonhar, mas sonha, se arrepende porque sonhou. Fala mal dos outros, pois fala toda hora falando mal dos outros. Todos nós toda hora falamos mal dos outros, que nós batendo papo. Ô fulano, tu viu fulano? Ah, tu viu? Aí acaba conversando e acaba falando, a pessoa não está ali, você acaba falando mal. Tu vê? Está falando mal, a pessoa não está ali. Então é pecado. Então, se eu me arrependo da maledicência, todos nós falamos mal dos outros. Pecado da ira, quantas vezes nós visitamos? Só que a ira não pode estar guardada no coração. Irou, mas tem logo você tem que consertar. Mas são pecados. Enfim, tem vários tipos de pecados que são involuntários e acontecem. Então, meus irmãos, se Deus fosse usar tudo para a maldição me pegar, eu estava perdido. Mas Deus sabe da minha fraqueza, como diz o Salmo 103. E com essa minha estrutura, sabe que eu sou pó, que você é pó, que nós temos as nossas fraquezas, mas Ele sabe que nós queremos consertar, queremos acertar, queremos andar corretamente, queremos viver pela fé na Sua palavra. Deus sabe disso. Senão nós não estaríamos aqui fazendo o que aqui? Vou lá fazer o que? Escutar aquele homem falar? Não, eu estou aqui porque eu creio que Deus fala comigo, que Deus me abençoa. Eu quero adorar esse Deus, eu quero ser um vencedor, uma vencedora. Não está fácil, mas eu vou chegar lá. Por quê? Porque eu vou usar o nome de Jesus, porque eu vou praticar do jeito que o Senhor falou através do pregador. Então, meus irmãos, quando Balaão falou para Deus, olha, Balaque mandou falar comigo, vai lá urgente para amaldiçoar o povo, esse povo saiu do Egito, para que esse povo se enfraqueça e ele possa derrotá-lo e expulsá-lo. O que Deus falou? Então você não vai com eles, você vai abençoar, porque esse povo, você vai abençoar, porque esse povo é um povo abençoado. Deus já viu que eles vieram na obediência lá do Egito, saiu crendo no Senhor, crendo nas promessas, fez o que Deus pediu. Isso, quando você crê em Deus, se agrada o coração de Deus. Quando você crê na palavra desse Deus e pratica a sua fé, você está agradando o coração de Deus. Como diz Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Deus quer que as pessoas que chegam até Ele creiam que Ele existe. Eu nunca vi Deus, eu tenho certeza que ninguém viu, mas eu creio que Ele existe e que Ele é o galardoador, o premiador daqueles que o buscam. Então Deus é o que vai premiar, que vai te socorrer, que vai te amparar, que vai te proteger, porque você está buscando um Deus que pode todas as coisas. Então, meus irmãos, é no nome desse Jesus Cristo, nosso Deus, ou desse Espírito Santo que é um só Deus, desse Jeová, ou Senhor dos Exércitos que é um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus, que nós estamos aqui. É no nome dele que nós vamos passar aquele óleo consagrado na nossa mão em casa e orar antes. Senhor, eu estou aqui mais uma noite, Senhor, nessa sexta-feira, é a sexta-feira, Senhor, eu vou novamente pela fé no nome de Jesus Cristo, eu vou impor minhas mãos, Senhor, nas minhas paredes, nos meus utensílios, no meu filho, no meu esposo, na minha esposa, no meu carro, na minha moto, na minha bicicleta, e enfim, no meu portão, todo mal daqui para fora em nome de Jesus. Eu tenho que crer no Deus que me dá essa capacidade. Eu tenho que crer naquilo que eu estou fazendo, não por mim, mas pelo Deus que me dá essa chance. Se eu sou um povo abençoado, por buscar e crer, naturalmente, maldição você não vai entrar, porque esse aí é um servo abençoado, é uma serva abençoada. Só de buscar esse Deus e orar, o inimigo está vendo que nós estamos buscando a proteção maior, e o inimigo está vendo, ele não vai pensar duas vezes para tentar nos atacar. E assim nós vamos vencendo. Vence hoje, amanhã outra vez, e assim vai, até o dia que o Senhor chega, vem, seu tempo acabou, sua serva ser cantada agora, sobe, vem, vai chegar a hora, meus irmãos, que todos nós vamos. Mas enquanto não chegar, nós vamos continuar crendo, vamos continuar buscando, continuar fazendo o que é agradável aos olhos de Deus.
para que não existir balaões que venham nos amaldiçoar, que maldição nenhuma venha nos alcançar, que praga alguma venha chegar na nossa tenda, nada venha entrar na nossa casa que não seja a permissão de Deus. E Deus vai permitir coisas boas, porque nós vamos buscar no nome de Jesus Cristo, esse nome que é sobre todos os nomes. Dá uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado, exaltado, agradecido